Olá, boa noite, bem-vindos. Doutor Felipe Pitella, muito obrigada pela sua imensa boa vontade de nos proporcionar esse encontro. Apesar dos pequenos contratempos, a gente conseguiu solucionar, não foi? E com certeza, Beth. Ter calma e ter meditado antes é essencial, viu? Fundamental, né? Para a gente focar na solução e para os imprevistos, não se abalar com os imprevistos que acontecem, né? Porque ninguém está livre disso. E é aí que a gente tem a oportunidade de testar o nosso equilíbrio emocional. Beth, o nosso coração. Beth, o tema veio a calhar, né? O estresse e o coração. Verdade. Então, o tema que nós escolhemos, né? O seu coração está em paz? O estresse e o coração e a meditação transcendental e aquelas perguntinhas que eu vou fazer para você, né, Felipe? Mas antes eu vou apresentar para quem não sabe, Dr. Felipe Pitella é chefe do Departamento de Doença Coronária do Instituto Nacional do Coração, de Cardiologia, né? E é mestre em cardiologia pela Universidade Fluminense, é professor do curso de Medicina da Estácio, e ele vai falar sobre o estresse e o coração e a meditação transcendental e qual a relação entre o estresse e o coração, porque a gente sabe que há uma relação entre o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Então, de que maneira o estresse interfere no coração? É isso que o doutor vai falar. Ele vai falar também sobre o que é o infarto agudo do miocárdio, IAM, e quando suspeitado o diagnóstico, e como que a MT também vai nos ajudar no sentido de prevenir, né, na prevenção dessas doenças cardiovasculares, e o que a gente deve fazer nesse caso de IAM, e qual é o papel da meditação transcendental na prevenção dessas doenças cardiovasculares. E ele vai falar também dos benefícios que a meditação transcendental trouxe para ele, que ele e a família são meditantes. Importante, né? E como ele vivencia a MT na rotina do dia a dia dele. Perdão, gente, meu assessor deixou aqui o celular rapidão. Então, Felipe, agora a palavra é com você. Eu que você aqui sou ouvinte. E obrigado, todos nós que estamos aqui presentes. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre um tema de extrema importância, que é o estresse, coração e a meditação transcendental. E, principalmente no momento atual, né, de grande desafio que a gente está vivendo. Então, o tema vem a calhar muito, muito mesmo. E eu vou começar fazendo algumas considerações em relação ao tema para mostrar a importância desse tema, principalmente no momento atual. Eu vou pedir para o Tiago, que vai passar, o Beth. Eu posso passar. Então pode passar, Beth. Bem, essas considerações que eu vou começar, o estresse atinge 90% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o segundo país com população mais estressada do mundo. O Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 9,3% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós estamos vivendo, né, um aumento do estresse devido ao momento atual de pandemia, de isolamento social, de medo de contágio, as pessoas trabalhando em casa com maior sobrecarga, com maior cobrança, né, com os conflitos familiares, muitas pessoas perderam o emprego. Então, isso tudo fez aumentar os casos de ansiedade, pânico e depressão. E por que isso é importante? Porque isso tem uma extrema correlação com o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Então, é muito importante, a gente tem, na prática, eu tenho atendido aqui no consultório muitos pacientes
com sintomas de ansiedade, que confunde muito com um sintoma cardiológico. Pode passar, Bia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. E quando eu falo doenças cardiovasculares, eu falo de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular. 30% das mortes no mundo são por doenças cardiovasculares. Vocês notem bem, matam 2 vezes, a doença cardiovascular mata 2 vezes mais que o câncer. E quando a gente fala do câncer de mama, a doença cardiovascular mata 6 a 7 vezes mais que o câncer de mama, mostrando a importância da prevenção da doença cardiovascular. Pode passar. Aí, qual é a evidência científica que mostra essa relação entre o estresse crônico e o infarto agudo do miocárdio? Vem desse estudo que o Interheart, publicado na revista Lancet em 2004, em que eles avaliaram os fatores de risco que causavam infarto. E eles viram nesse estudo, que envolveu mais de 30 mil pacientes, que o estresse crônico era tão importante quanto os outros fatores de risco tradicionais, como hipertensão, diabetes, fumo, mostrando a relação entre o estresse e o coração, mostrando o quanto que o estresse é inimigo do coração. E se a gente faz a prevenção corrigindo e tratando a hipertensão, tratando o diabetes, por que a gente não vai reduzir o estresse? Já que o estresse é um grande inimigo do coração e está correlacionado com o infarto agudo do miocárdio. Pode passar. É importante a gente entender o que acontece no nosso organismo diante de um estresse agudo, de uma ameaça, de uma situação de perigo. O que acontece? O hipotálamo, que é uma região que controla, é responsável pelo equilíbrio interno do corpo, ele estimula o sistema nervoso simpático, que depois a gente vai ver mais adiante. E também estimula esse eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Conclusão, ele ativa a suprarrenal e faz com que a suprarrenal libere e fabrique, né, os hormônios de estresse. Quais são esses hormônios? Adrenalina, noradrenalina e cortisol. E preparando o corpo para a reação, para a ameaça, para o perigo, né? De que maneira? Contraindo os vasos sanguíneos, isso faz com que a pressão arterial suba, dilatando os vasos dos músculos para em caso de fuga, fazendo com que o coração bata mais rápido, taquicardia, respiração fique mais rápida, sudorese, dilatação das pupilas para aumentar o campo visual e liberação de glicose para a utilização das células para que sirva como energia no caso da fuga, da luta, enfim, do que for. Pode passar. Ainda no estresse agudo, importante que o córtex pré-frontal, que é a região anterior do globo frontal, acima da vista, ele é muito importante porque ele é responsável pelo raciocínio, pelas tomadas de decisões, planejamento, execução de tarefa. E no estresse agudo, ele está desligado, ele está hipoativo, porque a informação entra pelo sistema sensorial, não passa por ele, pelo córtex pré-frontal, vai direto para o sistema motor que aciona o músculo. E por isso é importante, porque a gente está numa situação de perigo, não pode perder tempo, né? Mas no estresse crônico, essa situação mantida. E nós ainda temos a amígdala cerebral, que ela é responsável pela regulação das emoções, do medo e da ansiedade, e que ela fica ativa no estresse crônico, no estresse agudo, e se mantém ativa no estresse crônico. E ela estimula o hipotálamo a produzir os hormônios do estresse. Enfim, é uma situação que deveria só acontecer no estresse agudo, que o paciente que mantém também no estresse crônico. E a liberação desses hormônios, que a gente acabou de falar, isso é ruim, é prejudicial para o sistema cardiovascular. Pode passar, doutor? Pode.
Então, o que acontece no estresse crônico e no coração? Você tem uma liberação mantida desses hormônios do estresse, que são nocivos quando mantido no estresse crônico para o coração, para o aparelho cardiovascular. Você tem uma diminuição do calibre dos vasos, fazendo com que haja aumento da pressão arterial, os batimentos do coração aumentam, quer dizer, a frequência cardíaca aumenta. Isso vai levar a uma sobrecarga do coração e vai facilitar o aparecimento de arritmias. Vai aumentar também os níveis de glicose e de colesterol no sangue e vai ter também um efeito negativo no sistema imunológico, facilitando o aparecimento de doenças infecciosas. Então, vocês notem bem o quanto que o estresse crônico pode levar sobrecarregando o coração. Isso daí, com o tempo, pode levar a outros eventos. Pode passar. O estresse crônico está ligado a hábitos de vida inadequados. O paciente que é estressado cronicamente, ele se alimenta mal, ele não faz atividade física, ele é mais propenso a fumar. Isso daí, associado aos hormônios do estresse mantido alto no organismo, que favorecem ao aparecimento dos fatores de risco, leva à deposição de placas de gordura no vaso, que é a chamada aterosclerose, que vai estreitando o vaso gradativamente, podendo levar à angina, que é a dor no peito, e podendo levar até um infarto agudo do miocárdio. E também o acidente vascular cerebral. Pode passar. E o que é um infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio é quando você tem essa placa gordurosa, de gordura na artéria, que de uma hora para outra ela rompe. Ela rompe e forma um coágulo e que impede a passagem do sangue, que está levando o sangue para essa parte do coração. E isso daí pode causar um dano muito grande para o músculo do coração quando o paciente não é atendido de imediato. E quando que a gente deve suspeitar? No caso de uma dor no peito, em aperto, em queimação, que pode ou não irradiar para os braços, para as costas, para a mandíbula, de duração prolongada, 20 a 30 minutos ou mais, tá? E que principalmente essa dor em pacientes que tenha fatores de risco, né? E, às vezes, em paciente mais idoso, em diabético, você não tem a dor no peito, você tem um equivalente à dor no peito. O paciente chega com falta de ar, relatando que teve nauseado, com vômitos, e às vezes transpirando muito. Então, o que fazer? Normalmente, na suspeita alta de infarto agudo do miocárdio, nós devemos dar 2 comprimidos de aspirina infantil para tentar, junto com o organismo, fazer lise, dissolver esse coágulo, ir para a emergência o mais rápido possível para fazer o diagnóstico de certeza de infarto agudo do miocárdio, para que a gente possa dar o tratamento adequado. Qual é o tratamento adequado? A gente pode dar remédio pela veia para tentar desobstruir o vaso, desobstruir, fazer lise desse coágulo. Ou, aonde tem setor de hemodinâmica, onde que faz cateterismo, a gente pode levar ele para a sala de hemodinâmica e fazer uma angioplastia e colocar uma molinha aí, que é um stent, chamado stent, para desobstruir o vaso. Então, o mais rápido é não perder tempo, levar para uma emergência para que você possa salvar o músculo. Músculo é tempo, a gente brinca falando isso daí. Então, na dúvida, leve para a emergência. Pode passar. Só um momentinho, doutor. Tiago, pode vir aqui verificar aqui, por favor? Que travou? Peraí, deixa eu saber. Ah, não, pode deixar. Isso? Olha só isso. Eu acho que pulou um. Isso. Era aqui, né, doutor? Estava aí, isso. Então, Beth, continuando, as consequências do estresse crônico são a ansiedade, a síndrome do pânico. A gente tem atendido muito na emergência
os pacientes que chegam com falta de dor no peito, mas geralmente não é uma dor no peito, é uma dor no peito que não é típica de infarto, mas chega com dor no peito, com falta de ar, com sensação de morte iminente, e a gente tem atendido. E muitas vezes você tem que levar a emergência para que o médico possa, através do exame físico, através do eletrocardiograma e da história, fazer o diagnóstico diferencial. Então, leva a síndrome do pânico, a depressão e as doenças cardiovasculares que eu acabei de falar. O infarto agudo, o acidente vascular cerebral, a piora dos fatores de risco que predispõem às doenças cardiovasculares. Quando eu falo de doenças cardiovasculares, eu falo o infarto agudo, falo o AVC, mas também tem os corações dilatados que acontecem devido a várias causas, devido à hipertensão não tratada, devido ao entupimento, aterosclerose coronariana, as várias causas. Pode passar, Bê. Um exemplo típico da influência do estresse no coração é essa síndrome, chamada síndrome de Takotsubo. Essa síndrome ela é mais comum em mulheres pós-menopausa. Por que pós-menopausa? Porque a mulher perde a proteção do hormônio, que é o estrogênio, que é um hormônio que protege o coração da mulher. Então, é mais comum em mulheres pós-menopausa, após grande estresse emocional, sempre está ligado ao grande estresse, principalmente a grande estresse emocional, a uma perda de um parente, enfim, a alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa. E isso daí se dá devido a uma descarga de adrenalina, que dilata o coração. Vocês podem ver aqui à esquerda o coração dilatado, e do lado direito, esse coração está na diástole e esse coração está na sístole, na contração. Você vê que só parte do coração, que é da ponta, que não contrai, a base do coração contrai. A gente brinca até falando que é a síndrome do coração partido, né? E essa síndrome tem aumentado muito durante a pandemia. E por que essa síndrome é chamada de Takotsubo? Porque é semelhante à armadilha de polvo que os japoneses usam, né, lá no Japão. Por isso fica bem semelhante a essa armadilha de polvo. Mas durante a pandemia, a gente tem visto que aumentou muito. Lá no nosso hospital, nós vimos pelo menos uns 2 casos de síndrome de Takotsubo. E essa síndrome, quando você faz o cateterismo, porque muitas vezes ela simula um infarto agudo do miocárdio, até o eletrocardiograma, rodado na hora, simula um infarto agudo do miocárdio, muitas vezes você acaba levando o paciente para a coronariografia. E a maioria das vezes a coronariografia, o cateterismo, é normal. E o coração dilatado reverte, muitas vezes reverte, ou na maioria das vezes reverte, após semanas, durante 3 a 4 semanas, você reverte a função do coração, vai voltando ao normal. Para vocês observarem o quanto que o estresse influencia no coração. É muito importante esse exemplo, porque é um exemplo assim, bem típico da ligação do cérebro com o coração, entendeu? Pode passar, Beth. Aí, como eu estava falando, as maiores causas de estresse na mulher, durante as mudanças hormonais, com a queda do estrogênio e da progesterona no período pré-menstrual, que é a famosa TPM, né? E na menopausa. Na menopausa, é o que eu falei, o estrogênio é o grande protetor, é o hormônio protetor do coração da mulher. Ele dilata as artérias, né? Com a queda desses hormônios, você vai tem maior possibilidade de aumentar os fatores de risco para a doença cardiovascular. Você aumenta o colesterol, você aumenta a pressão, consequentemente, você aumenta o risco de doenças cardiovasculares e o risco de ter infarto e AVC. Quando eu falei no início que as maiores causas de mortalidade são as doenças cardiovasculares, tanto para homem quanto para mulher. 30% da mortalidade no mundo são por doenças cardiovasculares, e principalmente o infarto e o AVC. E a mulher, após a menopausa, ela aumenta o risco com maior propensão a ter um infarto e de ter um acidente vascular cerebral. Por isso que a prevenção é muito importante. E o estresse sempre está ligado quando combinado com esses fatores de risco. Pode passar. Hoje aconteceu algo interessante.
aluna, já antiga, falou: mas vocês estão estigmatizando a mulher? Não gostou. Aí eu falei: mas isso é baseado em dados científicos, estatísticas, estudos controlados, randomizados e pesquisas. Não é isso, doutor? E Você não são, está falando o Beth, em dados científicos? Beth, quando a gente fala, comparando as doenças cardiovasculares com o câncer de mama, não, de jeito nenhum, a prevenção é importante, tudo, prevenir é sempre importante. Eu estou falando porque são dados da Organização Mundial de Saúde. E isso daí é para enfatizar o quanto que é importante, porque muitas vezes a pessoa esquece da prevenção cardiovascular. E você, muitas vezes, procurar o médico, fazer a prevenção para detectar fatores de risco que muitas vezes são silenciosos. O colesterol alto não dá sintoma, entendeu? A pressão alta, muitas vezes, não dá sintoma. O colesterol é um inimigo silencioso. Então, você tem que ir ao médico pelo menos uma vez ao ano para fazer a prevenção e tentar detectar precocemente. Isso é que é importante. Agora, é claro que não pode deixar de fazer também a prevenção do câncer de mama, para fazer o exame ginecológico, que também é muito importante. Quando a gente compara, é para realçar, é para mostrar a importância da doença cardiovascular. E a hipertensão é a assassina silenciosa, né, doutor? Também, porque, na verdade, o problema, Beth, que a doença coronariana e o acidente vascular cerebral é multifatorial, são vários fatores. Você entra a dieta inadequada, é a pressão alta, é o colesterol. Então, a doença coronariana é multifatorial, né? Muitas pessoas têm histórico familiar. Histórico familiar, você vai ver o pai, a mãe já teve. Esse paciente é um paciente de risco maior. Ele tem que se cuidar, né? E quando eu falo de se cuidar, eu não falo só cuidar desses fatores de risco tradicional, porque a gente está vendo que a mente, o cérebro, tem a ver com o coração. Eu falo de cuidar também, reduzir o estresse, meditar, que para mim, eu acho que para mim foi sensacional. Então, enfim, eu acho que a gente não pode só cuidar tem que cuidar também da pressão, cuidar do colesterol, enfim, tem que ir ao ginecologista, ver se há necessidade de fazer a reposição hormonal ou não, no caso da mulher, mas enfim, cuidar de todos os fatores de risco, que inclui também o estresse. Exatamente. E a Associação Americana do Coração e a revista Hypertension, né, publicou uma nota que a técnica da meditação transcendental é a única que pode ser aplicada para reduzir a pressão arterial. Isso é incrível, né? Você falou muito bem, eu vou mostrar no slide mais adiante a última diretriz, a última diretriz da Sociedade Internacional de Hipertensão Arterial, entre as modificações do estilo de vida, colocou lá combate ao estresse, colocou lá meditação transcendental. Eu vi, você mostrou. Eu vou mostrar ali para o pessoal ver. Isso daí, ó, a gente não está falando, ele está falando, Beth, de uma diretriz internacional de hipertensão arterial. Exato. Entendeu? E não é só essa, a gente vai ver mais adiante, que eu já estou fazendo aqui, a diretriz brasileira também recomenda, de prevenção, não é a o que eu falo agora é de prevenção cardiovascular, coloca também como a meditação como um fator para controlar o estresse. Por quê? Porque a gente sabe que cada vez mais, pelas evidências dos estudos, que essa ligação é muito grande entre cérebro e coração. Exatamente. Sistema nervoso. Sistema nervoso. Felipe, o Tiago está perguntando em relação a ler os comentários e falar com você. O que você acha? Depois, pode falar agora, pode falar. Pode falar, Tiago. Aqui, eu leio aqui. Então, eu vou ler. O Tiago anotou aqui. Sim, a live... Aonde, Tiago, por favor? Aqui, esse aqui já foi do começo. A live já começou, aí a administração oficial respondeu.
Ah, Ó, tá a Samara começou ótimo. aqui, ó. Sheila mandou. Qual é a pergunta que... Não, mas vai lendo, né? Sheila Veiga mandou aplausos. Não Tá sei se tem alguém que você ótimo. conhece aí no caso. Uhum. Ney, Márcio. Ah, eles estão comentando que a prevenção é muito bacana os comentários. Obrigada, Tiago. Nada. Bom, doutor, então, vamos... Beth, a gente Eu fica, te chamo de a gente Felipe, fica, então vamos lá. a gente fica contente porque o recado é exatamente esse, é de sensibilizar as pessoas da prevenção, entendeu? Que muitas vezes é esquecido, principalmente em período agora da pandemia. As pessoas não querem sair de casa. E muitas pessoas estão morrendo em casa porque sentem dor no peito e fica com medo de ir para o hospital. Eu entendo a situação, Beth. É claro que a gente não é qualquer sintoma que a gente vai para o hospital. Por isso que existe um médico, telefonar para o médico, vai orientar, porque muitas vezes a pessoa não quer ir ao hospital e não vai, e passando mal, e morre em casa. Então não pode. Ou chega numa fase do infarto em que você já não tem muita coisa para salvar em termos de músculo do coração. Então tem que sim, não tem. Ainda mais hoje em dia que as pessoas quando entram, o pessoal já nas emergências já estão sabendo trabalhar, separando os pacientes, fazendo o teste rápido para saber. Enfim, não pode deixar de procurar a emergência em caso de uma suspeita de um acidente vascular cerebral ou de um infarto agudo do miocárdio ou de qualquer outra descompensação da parte cardiológica, como são os pacientes com insuficiência cardíaca, aqueles pacientes que têm um coração grande, que eles podem de uma hora para outra começar a sentir falta de ar e aí fazer com que entre no famoso edema agudo de pulmão. E tem que procurar uma emergência para que seja tratado de uma maneira adequada. Às vezes até vale a pena telefonar para o médico? Vale até, se for uma coisa rápida, para o médico orientar, dependendo do sintoma, se deve ou não procurar. Mas, na dúvida, tem que levar para a emergência. Sim, e a gente, praticando a MT, você já está reduzindo o estresse, né? Está promovendo sua saúde cardíaca e prevenindo doenças cardiovasculares também, né? Muito bem colocado lá antes por você mesmo, né, doutor? Porque, veja bem, Beth, veja bem, se você diminui o estresse, você vai diminuir os hormônios, você vai atuar onde? Você vai atuar, a gente vai mostrar aí, na amígdala cerebral, né? E vai fazer com que a amígdala cerebral fique menos ativa, então ela vai estimular menos a produção dos hormônios do estresse, que são muito ruins para o aparelho cardiovascular. E você vai melhorar a pressão arterial, você vai melhorar a glicose, você vai melhorar o colesterol, né? Você vai estabilizar mais o sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar mais na frente. Isso tudo vai trazer um benefício muito grande para o coração. Enorme para o coração. Essa estabilidade, então, que a gente vai falar do sistema nervoso autônomo, que é o tal, né, do simpático, parasimpático, é muito importante. Hoje em dia, cada vez a gente vê mais isso na cardiologia. Né? Então, o colesterol vai ficar melhor. Por isso que a MT tem estudos influenciando, estudos mostrando os pacientes que meditam, fazem a meditação transcendental, melhoram o colesterol, melhoram a resistência à insulina e, com isso, os níveis de glicemia, né? Melhoram a pressão arterial. A aterosclerose. É isso, porque muitas vezes não é só tratar, a meditação transcendental, é mais um tratamento que vai te ajudar no controle da pressão arterial. Você não vai deixar de tomar o seu remédio, que você para o colesterol, para a pressão arterial, mas é mais uma coisa que vai te dar. De repente, você fazendo MT, ou você vai não tomar remédio, ou vai tomar muito menos. Exato. Vai tomar muito menos. E a pessoa com estresse crônico, ela é muito mais propensa a não tomar os remédios em dose certa, né? Porque a mente dela está confusa, né, Beth? Você pode falar melhor do que eu. Betinha, olha só. A Sheila perguntou. Tem uma moça perguntando. Sônia Costa, desculpa. Ela perguntou se a MT é um recurso de prevenção. Sim, claro. O estresse, você reduzindo o estresse, você está prevenindo
toda ordem de doenças, porque a maior parte das doenças, não é, doutor, são de origem psicossomática. Elas surgem das preocupações, dos fracassos, das decepções na vida, e elas são causa, às vezes, direta ou indireta, da maioria das doenças, inclusive coronarianas. Tem tudo a ver. Esse estudo que eu mostrei, que foi o estudo Interrap, mostrou isso daí de uma maneira nítida, né, Beth? O estresse crônico, o que ele faz, a relação que tem com o infarto agudo. Então, por que a gente vai ao médico? O médico vai pedir o colesterol, vai aferir sua pressão e vai corrigir o colesterol, vai dar remédio para a pressão. E por que se a gente sabe que o estresse crônico é tão importante quanto os outros fatores, por que a gente não investe também no estresse, fazendo alguma coisa, né, para prática de relaxamento, meditação? Por que a gente não, as pessoas têm uma certa resistência em fazer isso daí? O que você acha, Beto? Mas a gente está alertando justamente para isso. Hoje em dia, a gente já tem muitos adeptos, somos 7 milhões no mundo todo, e a gente quer compartilhar esses benefícios imensos que a MT proporciona na vida da gente. A gente que é praticante, nós que somos meditantes, sabemos esse benefício que a MT traz à saúde no sentido de nos equilibrar, né? O sistema nervoso autônomo está relacionado à respiração, batimento cardíaco, e a frequência respiratória, a cardíaca, indica os índices de repouso que a gente tem. Na MT, elas diminuem incrivelmente, porque a taxa metabólica diminui, não é? Diminui os hormônios de estresse, também o lactato, que é um marcador, não é? Da ansiedade, quando a pessoa está muito ansiosa, a pressão arterial também sobe, e se ele diminui, né, doutor? Então, a gente já está tendo uma técnica para reduzir esses sintomas do estresse e promover essa estabilidade no sistema nervoso autônomo, reduzir a hiperexcitação límbica, tudo isso que você vai falar mais adiante, não é? Por isso, Beth, por isso, é a pergunta da moça aqui também. Eu fiz uma pergunta para a Betinha, eu perguntava para o doutor. Do doutor. Eu não estou ouvindo, Beth. Não está ouvindo? O Thiago está falando. Está ouvindo melhor agora? Vem aqui, Thiago, vem aqui. Não, aqui tá bom. Então, olha só, elas fizeram 3 perguntas meio que parecidas, né, no caso. Se o senhor é a favor da reposição hormonal para quem está na menopausa, se é importante, né, para evitar problemas cardíacos. Eu já posso comentar essa daqui. A reposição hormonal, você tem que... Todas as condutas na medicina são individualizadas, né? Existe um período que é o melhor para a mulher, quando ela tem a menopausa antes dos 60 anos, antes dos 60, e antes de completar 10 anos de menopausa, e se ela não tiver contraindicação, né, para fazer essa reposição hormonal, quer dizer, ela não tem que ver se ela pode ter maior possibilidade de ter câncer de mama, câncer de útero, e a gente tem que pesar risco-benefício, tá entendendo, na hora de fazer. Se a paciente tem possibilidade de desenvolver um câncer de mama ou um câncer de útero, a gente tem que pesar se vale a pena. Existe um período após a menopausa que dá para fazer se a paciente não tiver um risco muito grande de câncer ou se não tiver tido trombose, porque esses hormônios às vezes causam trombose, principalmente na mulher que fume, né, que também fume, que tabagismo junto com a reposição hormonal é complicado. Então ela já teve risco de trombose venosa, já fez algum quadro de tromboembolia pulmonar, câncer de mama, câncer de útero, porque a gente tem que pesar isso na hora da decisão. E tem indicação por quê? Quais são os sintomas que ela está sentindo. Então, tem que colocar isso na balança e a decisão é individualizada. Ótimo. Obrigada, doutor. Vamos passar aqui? Vai passar, Betinho. Aqui eu coloquei, Beth, alguns sintomas do estresse crônico. Eu acho que todos nós já sentimos em algum momento, né?
Isso daí, irritabilidade, raiva, reações emocionais negativas, choro fácil, vontade de sumir, fadiga crônica, cansaço, insônia, acorda cansado, né? Memória e concentração, a pessoa não consegue se concentrar, a memória fica afetada, dores de cabeça frequentes, tensão, dor muscular, boca seca, opressão, dor no peito e taquicardia, que eu falei para você, muitas vezes o paciente vem no consultório médico, o que você está sentindo? O paciente dá pressão no peito, falta de ar e taquicardia. E muitas vezes você tem que fazer um diagnóstico diferencial. É pela doença cardiovascular ou é só o estresse crônico levando a um quadro de ansiedade, né? O paciente pode ter sintomas gastrointestinais e uma história de infecções virais frequentes. Então, é um conjunto de coisas que o paciente pode apresentar em termos de sinais e sintomas, Beth. Eu acho que... Pânico, né, doutor? Que a sensação de morte iminente, parece que a pessoa está tendo um infarto, né? Quando tem essa... síndrome do pânico. Quando tem essa sensação de morte iminente, ele vai direto para a emergência, né? Na emergência, a gente atende muito paciente assim, e, enfim, a gente acaba examinando, colhendo a história, rodando eletro, pedindo exames laboratoriais para diferenciar de outras causas, né? Principalmente do infarto agudo. Mas, a início, quando o paciente chega com sensação de morte iminente, com pressão no peito, o coração taquicárdico, dá a impressão que muitas vezes é alguma causa cardiológica. Então, tem que ter muita calma para você fazer os diagnósticos diferenciados. Exatamente, porque nessa altura a respiração da pessoa é curtinha e rápida, né? Rápido. Então, o benefício de um exercício respiratório, de um pranayama, nesse momento, pode ajudar muito. Muito, Beth. Muito mesmo, porque você vai mexer no sistema nervoso autônomo, no sistema, principalmente no parasimpático, que vai fazer com que a frequência do coração fique mais lenta, desacelere o coração. O simpático é do estresse, o parasimpático é o anti-estresse. Então, é o que relaxa as pessoas, né? Oi? É o que relaxa as pessoas, né? Exatamente. Se você respira fundo, principalmente a expiração, isso daí ativa o sistema parasimpático e diminui a atividade sobre o sistema simpático. Isso daí é muito importante porque a respiração vai voltando ao normal, a frequência do coração vai diminuindo, né? Essas técnicas todas aí que você me ensinou, Beth, são muito boas. Principalmente para a hora da tensão do estresse. Acalmar, meditar. Acalmar, né, velho? Aquela meditaçãozinha extra de 10 minutos nos dias muito desafiadores para vocês. Puxa vida. Tem sido... Beth, muitas vezes eu chego do hospital, olha que eu chego do hospital, olha que eu já meditei de manhã, né? Mas eu chego do hospital e vou para o segundo tempo daqui, que é aqui no consultório, né? Aí eu chego e falo assim, cara, eu não estou me aguentando, chegou 1h da tarde, eu não vou meditar, mas eu fico 10 minutinhos de olhos fechados, Beth, fazer uma respiração, isso daí já é suficiente. Depois de 10 minutinhos eu me sinto novo, preparado para assentar aqui e começar a ver os pacientes, conversar com os pacientes, entendeu? Eu acho esse... Pode dar 10 minutinhos que, olha, já volta revigorado, revitalizado. Já e só na respiração, olho fechado e respiração, Beth. No sistema nervoso simpático parasimpático, né? Que é aquele contraste da pessoa agitada e a pessoa calma. A pessoa agitada, ela está com a frequência respiratória e a cardíaca mais elevada, né? Então, ela consome mais oxigênio, né? Mais energia. Por isso, Beth, que sobrecarrega o coração. E você falou exatamente nesse ponto. O coração é um músculo, precisa relaxar. Você já pensou o coração trabalhando, ele está acostumado, vamos dizer assim, trabalhar com uma frequência entre 70 e 80, e com uma pressão 12/8, 12/7. Agora você imagina ele trabalhar com uma pressão 16/10 e com uma frequência de 100. Sobrecarrega, com o tempo vai sobrecarregando o coração. E isso daí são fatores de risco, né? É uma soma de fatores
que contribui para ir depositando a gordurinha lá na coronária, vai depositando, vai estreitando o vaso, vai estreitando, até que um belo dia aquela gordurinha, essa placa de gordura se rompe e causa um infarto agudo no miocárdio, né? Angina, não é? AVC, tudo isso. AVC, quando é aqui no cérebro, é o AVC isquêmico, né? Então tem a prevenção. O recado é prevenção. Prevenção não só dos fatores de risco, todos, inclusive o estresse. Lembra que a gente conversou, Felipe, que a meditação transcendental ela reduz a carga de trabalho do coração em menos 30%, porque senão o coração ele fica tendo que bombear mais sangue, não é, para a musculatura, para a circulação, o sistema cardiorrespiratório, né, que envolve o circulatório e a respiração, levar o sangue para os tecidos, para as células, para garantir o oxigênio suficiente para sobrevivência. Então, ele tem que trabalhar muito mais, não é? E aí, o estresse, ele contrai as artérias, não é isso, doutor? Faz vasoconstrição, envelhece os vasos sanguíneos, endurece as artérias. Imagina você dar uma folga para ele, Beth, que ele está trabalhando sobrecarregado. Daqui a pouco você para, medita 20 minutos, a frequência cai, a respiração cai, a pressão cai. Ele vai agradecer muito. Se ele pudesse falar, ele poderia, pô, obrigado. Mais até do que no sono. Muito mais. Que no sono, pô. Então, você quer coisa melhor? E você em alerta, né, Beth? Em alerta. Em alerta, sem perder a sua consciência. Sem perder a consciência, tem coisa melhor que isso. É tudo de bom, né, doutor? Você mesmo sabe disso, né? Para a vida de todos nós. Novamente, a gente fala, quando a gente fala isso, é baseado em evidências. Não é porque a gente acha e gosta, não. Ah, eu achei bonito. É baseado em evidências. Estudos científicos melhorando a saúde mental e a saúde física. Né? Não é isso, Beth? Essa diminuição da respiração. Sim, da redução da respiração está relacionada à redução da taxa metabólica. E isso daí para a saúde cardiovascular, não é, doutor? Você sabe disso. É tudo de bom para a vida da gente, porque reduz todos esses hormônios, porque o estresse ele bloqueia a atuação dos hormônios de prazer e ele ativa o sistema inflamatório, não é isso? E a meditação transcendental, ela reduz tudo isso. Então, ela leva a gente à autocura, porque nesse estado de transcendência, de autorreferência, os sistemas endócrino, imunológico, psico, neuroendócrino, imunológico, eles estão interconectados. E isso pode levar à cura. Então, a gente tem um conceito de cura desde a base da consciência, ali onde todos esses hormônios estão interconectados, nesse campo puro de consciência, nesse estado transcendental. Aí é que ocorrem essas mudanças de melhora no funcionamento integrado do cérebro, e ele pode coordenar e equilibrar a fisiologia para promover a cura. Que se a pessoa já tem a doença, e tratando e praticando EMT, apressa enormemente a cura, não é isso, doutor? E a gente também trabalhar para a nossa autocura. Tem algumas evidências aí, Beth, que a gente pode evoluir nos slides, que à medida que a gente for evoluindo, a gente vai parando, batendo papo, então, respondendo as perguntas das pessoas, que provavelmente vão surgir mais, tá? Vamos adiantar um pouquinho só esse... Tá certo, vamos. Pronto. Agora, Beth, que a gente estava falando, como prevenir? Por conta a prevenção das doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC. Consultas controlando os fatores de risco. Então, aquilo que a gente estava acabando de falar, Beth, olha lá, consultas regulares para detectar precocemente os fatores de risco. Aquilo que já a gente está falando do colesterol, inimigo silencioso, da hipertensão que não dá sintoma. Se você for lá na rua agora, tirar a pressão de uns 10, pelo menos 1 ou 2 vão estar com a pressão muito alta, entendeu? E sem sintoma nenhum. Então, controlar o colesterol, controlar o triglicerídeos, tratar a hipertensão arterial, tratar o diabetes,
incentivar o abandono do tabagismo, controle de peso, atividade física regular, que também é muito importante. Pessoal, atividade física regular são pelo menos 150 minutos por semana. 150 minutos por Você semana. me falou isso, eu estou fazendo direitinho. Tá? Eu fiquei mais alerta ainda, eu já fazia, mas eu não fazia 50. Quando você falou isso, agora eu estou fazendo direitinho. 150 minutos por semana. E a redução de estresse, que é muitas vezes esquecida pelo médico quando vai no consultório. Entendeu? Ele não fala nada de... E o grande antídoto para a redução do estresse é a MT. É a MT. Para mim, Yoga asanas também. Comprovação científica de que a MT... Exatamente. Pela yoga asanas, tudo isso também é muito bom, doutor. Pode falar, Beth. Fala aí. Fala, Beth. O que você estava falando? A gente está batendo um papo aqui informal, está ótimo. Vamos passar. Aqui você quer falar mais algum? Não, alguém quer tocar mais em alguma coisa aqui, ô Beth? O que você poderia... O que você gostaria de perguntar aqui para mim disso daqui, ou falar, enfim? Em relação à ansiedade, né? As pessoas muito ansiosas são as que mais buscam alívio para a ansiedade, às vezes em vícios, né? Em cigarro. Nessa época, então, com que a ansiedade ficou maior, o pessoal tem fumado muito, e isso representa tanto risco para o coração, né, doutor? Beth, o que eu tenho recebido... atividades mais elevadas... O que eu tenho recebido aqui nesse período são 6 meses aí do pessoal de isolado. Agora nem tanto, o pessoal não está tão isolado tanto assim. Mas já o pessoal está saindo mais. Mas foram 6 meses de isolamento social em que as pessoas se alimentaram muito mal e não fizeram atividade física. E estavam muito ansiosas. Isso daí, Beth, uma das coisas que eu tenho mais recebido aqui no consultório é o paciente com queixa de ansiedade com a pressão aumentada. Pressão aumentada. Onde é seu consultório, doutor? Oi? Depois deixa no final o endereço do seu consultório. Tá bom, tá bom. Mas o que acontece? A pessoa com quadro de ansiedade, com pressão aumentada, muitas vezes dizendo que está tendo taquicardia, que a gente tem que ver se não está fazendo nenhuma arritmia, né? Que como eu falei, quando o coração ficar sobrecarregado, é mais propensa a aparecer arritmia, passando aquele período da melhora da ansiedade. Muitas vezes a arritmia, quando não tem nenhuma cardiopatia, ela some. Então, é importante o controle de todos os fatores de risco. Não adianta controlar o colesterol, controlar o triglicerídeo. E o triglicerídeo, Beth, vem muito da alimentação inadequada, vem muito dos carboidratos. Porque a primeira coisa quando a gente está com fome, o que a gente busca, né, para matar a fome é o carboidrato. Né? É o carboidrato, que é mais fácil, é o que a gente muitas vezes come na rua, com mais pressa você acaba comendo. Então, corrigir a pressão, corrigir o diabetes. Tem muita gente que não sabe que tem intolerância à glicose, que tem uma glicemia alta. Então, tem que fazer exame de sangue, pelo menos uma vez por ano. Né? Tem muita gente que está com sobrepeso, e às vezes até obeso. Tireoide também aumenta o coração, né, doutor? A tireoide, o hipotiroidismo, é um fator de risco também. Por quê? Tanto o hipo quanto o hiper. O hipertiroidismo provoca várias arritmias, o coração fica muito acelerado. E o hipotiroidismo aumenta o colesterol, aumenta também várias outras alterações no coração, podendo até dar uma coisa que é o líquido, derrame pericárdico, que é o líquido, um líquido que se acumula no pericárdio, que é a serose que cobre o coração. Muitas vezes a gente recebe paciente com falta de ar que interna lá no Instituto Nacional de Cardiologia com derrame pericárdico. E o paciente vai ver a etiologia, qual é a causa, vai ver a tireoide, é o hipotiroidismo. Então tem que ver... arritmia, doutor? A arritmia também, só o fato da gente envelhecer já não provoca um pouquinho de arritmia? O coração fica nesse descompasso? Pode. Equilibrar, são as famosas extrasístoles. O coração sai fora do ritmo. Agora, tem as extrasístoles que são benignas e tem as extrasístoles malignas.
As malignas, Beth, a gente aí tem que ver, porque depende de quem... É o que eu estava falando da individualização, né, de cada paciente. Tem que ver se ele tem alguma cardiopatia, tem que fazer exames para ver se ele tem doença coronária, se ele tem fatores de risco, tem que, às vezes, fazer ecocardiograma para ver o estado do coração, se está aumentado, se está diminuído. Enfim, tem que fazer exames cardiológicos para você avaliar e saber o que pode colocar como benigno, o que pode colocar como maligno. Mas a correção desses fatores de risco, todos eles, é muito importante. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou sobre relação à correção dos fatores de risco. Hein, Tiago? Tem mais alguma coisa aí? Tem sim, Felipe, que ele está vendo para a gente, tá? Pode falar, Tiago. Ela perguntou em relação à reposição hormonal. Ele já respondeu Eu sobre sei, reposição mas hormonal. ela só perguntou sobre, na recomendação da reposição hormonal, se a pessoa que tem 2 stents, só que ele disse que é para cada caso um caso, né? Tem que ser... Tá. Tem outra pergunta aqui embaixo. Dentro do caso dela. Esses efeitos de combate ao estresse também são prevenidos por outros tipos de meditação, como, por exemplo, mindfulness. Olha, a mindfulness é uma técnica que a pessoa pratica aquele objetivo que ela quer alcançar. É uma técnica que você usa a sua mente para um determinado objetivo. E a meditação transcendental não entra em conflito com a mindfulness. Ela pode ajudar e pode até acrescentar o que essas técnicas boas elas propõem, no sentido de que a EMT ela permite o funcionamento integrado do cérebro, e mente e corpo estão interligados, né? Toda atividade mental tem um efeito fisiológico muito profundo. Então, a meditação transcendental ela tem 2 grandes diferenciais que nos ajudam no sentido de esse descanso profundo na mente e no corpo, ela está proporcionando a oportunidade de você dissolver tensões e impurezas que estão cronicamente armazenados, e o fato de você experimentar pensamentos nos níveis mais sutis, mais aquietados, e fisiologicamente você também está experimentando esse repouso muito profundo, você está expandindo o seu potencial mental. Não é para você estar aqui e agora, é para você desenvolver estados mais elevados de consciência devido a esse funcionamento integrado do cérebro, que está promovendo sua saúde tanto mental quanto física, e dissolvendo essas tensões que são os bloqueios para a maioria das doenças. Então, se você pratica a mindfulness, e a EMT não entra em conflito com nenhuma técnica, e muito pelo contrário, ela pode ajudar e acrescentar o que as outras técnicas já fazem. Muito obrigada pela sua pergunta, tá? Pergunta boa, né, Beth? Pergunta boa, interessante. Muito interessante boa. Mesmo. Porque a mindfulness é uma forma da pessoa usar a mente. A EMT não vai ensinar você, a meditação transcendental não vai ensinar você a usar a sua mente, vai expandir a sua consciência, porque, na verdade, tudo é consciência, né? E você atuando ali, desde aquele nível autorreferente, o estado de transcendência, onde a consciência cria a matéria, você está atuando ali na base promovendo cura, da autocura, e com uma fisiologia estável, ali desde a base da consciência. Então, você está promovendo toda essa integração, tanto no cérebro quanto na sua própria fisiologia, tá? Então, é uma técnica muito fantástica, por favor. Doutor, vamos passar? Vamos passar? Vamos. Beth, olha como é que aqui é interessante esse estudo, em que mostrou a relação entre a atividade da amígdala cerebral e os eventos cardiovasculares. Quando eu falo de eventos cardiovasculares, eu falo do famoso AVC, do infarto e da angina, que é a dor no peito causada por obstrução das coronárias.
Esse estudo, que incluiu quase 300 pessoas, mostrou que os pacientes que tinham maior atividade da amígdala cerebral tiveram maior risco de eventos cardiovasculares, mais risco de AVC, de infarto, de angina, quando comparado os pacientes que tinham menos atividade da amígdala, mostrando a conexão cérebro-coração. Esse exame foi feito através de uma tomografia que é chamado com emissão de pósitrons, pelo PET, né? E mostrou exatamente a associação da maior atividade da amígdala cerebral. Por quê? A amígdala cerebral é um marcador de estresse, porque ela, estando ativa permanentemente, ela vai fazer com que haja secreção dos hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisol. E isso daí, como eu já falei, vai aumentar o risco de AVC, de infarto, de angina. E passa o outro, Beth, por favor. Importantíssimo isso aqui, hein, doutor? Eu faço... É que registra as emergências. Registra, olha aqui, a direita, atividade da amígdala, paciente a direita com maior atividade e a esquerda com menor atividade da amígdala, né? A amígdala cerebral é um conjunto de... tem um formato de uma amêndoa localizado nos lobos temporais. E ela é a reguladora da emoção, não é isso, Beth? Ansiedade, medo, raiva... E está tudo ali. Ela estando hiperativa, e ela vai estar estimulando o hipotálamo a produzir os hormônios do estresse. E que trazendo isso daí é muito ruim para o aparelho cardiovascular. Pode a meditação transcendental tira a excitação da amígdala e do sistema límbico, que ali tem também um grupinho de neurônios que cuidam das nossas emoções, não é? Verdade. Quer ver? Passa ali, ó. Olha o próximo slide, Beth. Aqui, como é que é o... Exatamente. Olha a meditação, o que faz. Ela desativa a amígdala cerebral e ativa o córtex cerebral, que é isso que a gente quer. O córtex cerebral, que é, né, da execução, do planejamento, do raciocínio. Então, a meditação transcendental e faz com que a informação, agora sim, quando chega ao cérebro, passe pelo córtex pré-frontal, que antes, no estresse crônico, não passa, né? E aí você vai dar uma maior estabilidade emocional, né? Então, isso que você acabou de falar, a maior integração do córtex pré-frontal com as outras áreas do cérebro. É o que vocês falam, né? Beth, você fala maior coerência cerebral, não é isso? É, sim. Não é isso? Para criar coerência no pensamento, no comportamento, na fala, na ação. Doutor, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está dando informação para as pessoas. Isso é com a mente. O intelecto confirma essa informação, mas sem a experiência, sem a gente conectar o nosso ser interior, sem a gente levar a atenção para dentro de nós, sem ter experiência, é o mesmo que a gente ter conhecimento de um copo d'água que não vai saciar a sede da gente, não é? Porque a partir do momento que você bebe a água, você tem toda essa informação. Então, para fechar, tem que ser informação e experiência. Tem que conhecer, tem que começar a praticar. Tem que começar, porque a pessoa tem que saber o que é, o benefício, ela sentir um benefício que pode trazer para ela, entendeu? Isso é que é importante. Isso mesmo, doutor. Podemos passar? Podemos. Agora, Beth, olha que importante. A gente falou muito do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, como você mesmo já falou aí, é o sistema que controla, é autônomo, né? A gente não tem ação sobre... É autônomo, o nome mesmo já diz, né? E ele regula várias coisas, regula a respiração, regula a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura do corpo. E ele divide, Beth, em sistema simpático e parasimpático. O simpático é que vai fazer com que haja estimulação para a secreção da adrenalina, da noradrenalina, que vai fazer com que haja aceleração dos batimentos cardíacos. E o parasimpático é o que é o anti-estresse, que vai fazer com que haja diminuição dos batimentos cardíacos, frequência cardíaca.
O ideal é você ter um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Para você ter uma saúde cardiovascular boa, você tem que ter um equilíbrio, né? E a gente tem, muitas vezes, com o exame que a gente faz, eu acho que todo mundo já fez, boa parte das pessoas já fizeram um exame chamado teste ergométrico, em que a pessoa vai caminhando, 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 aí chega lá, para, e aí 1 minuto depois a gente vai ver se a frequência cardíaca caiu e o quanto que ela caiu. E a gente dá para ver o sistema nervoso, o parasimpático está bem equilibrado, porque o parasimpático, nessa hora que ele para, tem que entrar, tem que diminuir a frequência dos batimentos cardíacos e tem que ter um equilíbrio. Porque se não houvesse aquele equilíbrio, vai resultar em também problemas para o aparelho cardiovascular. Então, esse daqui é um exemplo. Eu acho que tem mais na frente explicando, Beth. Quer ver? Pode passar. Olha a influência da respiração que a gente... Aquele velho conselho, quando a pessoa está nervosa, ansiosa, sobre forte emoção, aí a pessoa para de... Para, respira fundo, respira fundo. Por quê? Porque a pessoa, quando está estressada, Beth, você tem o simpático que está trabalhando, né? A gente já falou aqui várias vezes, pressão alta, frequência alta, respiração curta. Quando você respira fundo, respira lento e profundamente, prolongando a expiração, você reduz a resposta do simpático, que é do estresse, e ativa do parasimpático, que é o anti-estresse. E com isso daí você vai diminuir a frequência do coração, desacelera o coração, desacelera a respiração. E melhora alguma coisa os sintomas da ansiedade, do estresse. E isso daí ajudando o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que, como eu falei, é muito importante. É sim. Vamos passar ao próximo? O próximo fala da meditação. E coração. Tem tudo a ver, né, Beth? Olha aqui, normalmente, é o que eu falei, durante o estresse, você tem que ter essa variação. O coração acelerando no estresse, passou o estresse e desacelera. Acelera, desacelera, desacelera, os batimentos. No estresse crônico, você tem um desequilíbrio. O que acontece? Você só fica acelerado, estou no simpático, só está ali. Isso é um fator de risco, de mortalidade para o aparelho cardiovascular. A gente fala na cardiologia pouca variabilidade da frequência cardíaca. E a MT entra aí. Ela exerce um efeito positivo, equilibrando, estabilizando o sistema nervoso autônomo, ativando o tônus parasimpático, que é o do contra-estresse, que é o anti-estresse, diminuindo a frequência cardíaca. Por isso que a meditação é importante. Por isso, quando você está meditando, você vai ver a tua frequência, como é que a frequência cai, não é verdade, Beth? Exatamente. A frequência cardíaca, os batimentos cardíacos caem exatamente por isso daí. Felipe, quando a pessoa vai fazer lá o teste do Covid, não é importante manter a frequência cardíaca e a frequência respiratória? Muito, então, muito. Não é isso? Então, muito. Isso porque a gente, para manter a saúde, né? A homeostase, que é o autoequilíbrio, regulador interno, né? E com meio ambiente. Então, tem que haver essas trocas de gases, não é? Coração, pulmão, tudo isso. Então, a gente tem que desacelerar, porque o coração estressado, a respiração é superficial. E aquele coração calmo, aquele coração tranquilo, a respiração é mais longa. E a gente nem precisa se preocupar com a respiração na meditação, porque ela já cai naturalmente, né? Isso também desacelera os batimentos cardíacos. Excelente, doutor. Vamos passar? Diminui os hormônios do estresse, como a gente já falou. Muito. Né? Você olha aqui, Beth, olha aqui, o que o sistema simpático faz, do outro lado, o que o parasimpático faz, e você manter esse equilíbrio é muito essencial. E a atividade física também ajuda, pessoal. A atividade física ajuda. Você tem que trabalhar tanto a parte física quanto a parte mental. Então, é uma associação, né? Se você fizer atividade física, você vai estar ajudando também no equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E melhor ainda, fazer junto com meditando, né? Então, aí é melhor ainda, né, Beth? Então, aqui, ó. Aqui, Beth, você já falou para mim desse estudo, viu? Eu te copiei aqui, olha aqui, ó.
comparando as pessoas que fizeram meditação com as pessoas que não fizeram, que as pessoas que fizeram tiveram maior estabilidade do sistema nervoso autônomo. De que maneira eles mediram essa estabilidade? Através da resistência da pele. Por quê? Porque tem tudo a ver, né? A temperatura, o suor, a umidade são influenciados pelo sistema nervoso autônomo e alteram a resistência da pele, né? O paciente o sistema nervoso não tem estabilidade, ele tem muita flutuação da resistência da pele, quando comparado com um paciente que faz meditação transcendental, que ele tem pouca flutuação, e mostrando então que a MT dá essa maior estabilidade para o sistema nervoso autônomo. Excelente, doutor, porque quando a pessoa está sob tensão e ansiedade, a resistência da pele diminui. E na meditação transcendental, ela aumenta. E também, em relação à condutividade basal, quando a pessoa está muito estressada, ela transpira na mão, então a corrente elétrica atravessa facilmente, é o polígrafo que mede isso, né? Então, se atravessa facilmente, é porque a condutividade basal é alta. A meditação transcendental diminui e ela também tem menos respostas galvânicas espontâneas da pele. Isso mostra uma maior resistência aos estresses do meio ambiente, maior estabilidade emocional, redução da ansiedade e de distúrbios emocionais. É comprovação científica, viu, pessoal? Não é falar por falar, né? Exatamente, estudos controlados, randomizados, né? Com grande rigor científico, com grupos lá de controle e praticantes de meditação transcendental. E a associação esse estudo, Beth, olha aqui, ó, esse estudo foi publicado agora, esse ano, no American Journal of Cardiology, em que foi um estudo observacional de um grande banco de dados americanos de 60 mil pacientes. Desses 60 mil, 10% praticavam meditação. O que eles viram? Que as pessoas que praticavam meditação tinham menor prevalência, eles tinham menos colesterol aumentado, tinham menos diabetes e eram menos hipertensos. E esses 10% que meditavam, eles tinham menos doença coronariana, menos gordura nos vasos e tiveram menos AVC quando comparado com os não praticantes, mostrando que tudo bem, é um estudo observacional, não um estudo randomizado, mas mostrando que a meditação traz benefícios, como a gente acabou de falar, da diminuição do colesterol, da melhora da glicose, da melhora da pressão. Isso daí influencia no infarto agudo, influencia no AVC. Isso daí é uma comprovação desse banco de dados e foi publicado esse ano, agora, nessa grande revista. E a Associação Americana do Coração, ela fez um investimento de mais de 26 milhões de dólares em torno disso, com pesquisas científicas da meditação transcendental por causa dos resultados que eles viram bem favoráveis em relação a essas doenças cardiovasculares, a melhora, né? E também a redução da mortalidade em pacientes com problemas cardiovasculares muito grande, reduziu enormemente, menos 87% menos mortalidade. Isso também é fantástico, verdade, né, doutor? É um dado muito expressivo. E as pessoas estão morrendo assim do coração, são tipo quase 300 mil pessoas, não é isso, por ano? É um índice muito elevado, não é? Então, verdade, muito alto. Por isso, Beth, por isso que ela ocupa lá no ranking das doenças que mais matam. Por isso que a gente falou no início que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, exatamente por isso. E a MT, meditação transcendental, é uma medicina de prevenção de primeiro mundo, né? É um tratamento. Com certeza. Os médicos estão prescrevendo, não é isso, doutor? Já tem um paciente seu aí me procurando. Muito obrigada. Antes da live. Vamos passar aqui. Isso que você falou, né? Que da atualização das diretrizes de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ai, que lindo! Fala, doutor. Tiago, travou a live dele. Travou? Travou.
Ele parou aqui. O que aconteceu? Caiu? Está travado. Deixa eu ver. Meu computador tá saindo ainda. Vê, por favor. Betinha, foi a dele, parece. Ele deve voltar. Manda um WhatsApp para ele. A gente está aparecendo aqui ainda. A sua o quê? A sua conexão caiu? É. Sempre que eu te falo com o pessoal do lado de ficar isso, vou na hora. Pessoal, só um minutinho, porque a conexão do doutor caiu, mas ele já deve estar voltando. Vamos aguardar só um pouquinho. Oi, doutor. Caiu a internet? Ah, tá. Tá bom. Eu acho que por e-mail, não, pelo menos não vou conseguir, porque esse celular é complicado. Manda aqui pelo WhatsApp. O doutor teve um probleminha com a internet dele, a conexão dele caiu. E a gente vai ver como solucionar. Betinho. Betinho. Ele vai tentar capturar o celular. Então, o doutor deixou os slides dele e, enquanto ele resolve a conexão, ele não vai se importar, porque esse é o nosso trabalho juntos, nossa parceria, falando aqui da meditação transcendental, na redução da pressão arterial, uma diretriz da Sociedade Internacional de Hipertensão Arterial, como ele falou anteriormente, que recomenda a MT para tratamento da hipertensão arterial. O AMT e também meditação transcendental, e também o Ayurveda Maharishi, que tem alguns programas, uns produtos muito bons, e programas também, né, que a gente recomenda, procedimentos ayurvédicos, dietas, que também ajudam bastante. A gente dá uma lida aqui. Tem perguntas aqui. Esse aqui é aquele rapaz que falou que ele era praticante. Ele medita 2 vezes por dia há 1 ano e meio. E você tem feito regularmente verificações para a gente verificar o que está acontecendo com você? Porque o que a gente fala é com base em dados científicos, com uma quantidade muito grande de pessoas em várias faixas etárias ao redor do mundo, estudos controlados randomizados têm um rigor científico muito grande.
não são casos isolados, que a gente não sabe o que a pessoa está fazendo direito e até se ela está praticando regularmente. Por favor, Paulo, a gente quer muito te ajudar. Procure a gente, tá? Fala um pouquinho para baixo, não sei se você vai lendo. Deixa eu ver mais. Obrigada por tantos esclarecimentos, pelas informações preciosas. Estou gostando muito da live, que bom. Vai ficar gravado, sim. Fala aí sobre MT, Sônia. A gente tem que falar, está falando o tempo todo. Não, Betinho, porque ele saiu, acho que é para a gente falar sobre MT agora. Ah, tá. Então, as outras técnicas para redução da ansiedade, concentração, contemplação e meditação transcendental, o maior estudo comparativo feito até hoje aconteceu na Universidade de Stanford e foi publicado em jornais e revistas especializadas. Então, a meditação transcendental mostrou resultado significativamente, em média, 2 vezes maior. E eu deixo claro que a MT não entra em conflito com nenhuma outra técnica, ou técnica de relaxamento. E a principal diferença entre a experiência da transcendência e o relaxamento é que a experiência da transcendência, os efeitos são cumulativos. Enquanto mais tempo a pessoa pratica, maiores são os benefícios. O relaxamento é para relaxar a tensão. A meditação transcendental é para remover tensões e impurezas profundamente enraizadas, que são obstáculos não naturais que estão criando resistências, impedimento ao funcionamento normal do sistema nervoso e todos os sistemas do nosso organismo, do nosso corpo. E aqui são algumas pesquisas científicas que o doutor separou para mostrar a depressão, né, em funcionários públicos, que a meditação transcendental mostrou ser muito efetiva, porque doenças cardiovasculares e pessoas com depressão prejudica muito essa área do córtex pré-frontal, que simplesmente fica muito prejudicada. Tanto que a pessoa pergunta para uma pessoa deprimida se ela quer fazer alguma coisa, ela diz que não sabe nem porquê. E a meditação transcendental ajuda no sentido de melhorar a reação emocional da pessoa, para ela interagir melhor, melhora a energia, porque a pessoa deprimida fica sem energia, melhora o foco, melhora a memória. É tudo de bom. E com base nas pesquisas científicas, ele separou aqui um material da diminuição... Estou de volta, Beth. Doutor, que bom que você voltou, chegou nessa parte. Vamos concluir aqui, que você separou o materialzinho aqui. E o Ótimo. que eu falei, você já tinha falado anteriormente, ficou assim meio que redundante, mas até chegar aqui. Não, é o que você estava falando mesmo, Beth, o que a gente já estava falando, que o quanto que a MT interfere na diminuição, há evidências científicas como de estudos randomizados, mostrando que a MT realmente controla os fatores de risco na diminuição da pressão arterial, do diabetes, na redução do colesterol, dos principais fatores de risco. E o principal mesmo, um dos principais é o estresse, né? São mais de 600 estudos, né, mostrando o benefício que ele tem tanto na saúde física quanto na saúde mental. Então, o que eu tenho que falar é que a gente tem que meditar, né? E você me contou cada coisa incrível, né? Nessa pandemia, que a meditação ajudou enormemente, né? Até a fortalecer seu sistema imunológico. Eu deixei até, quer ver? Avança mais o último slide, praticamente. Eu coloquei aqui, o que a MT me acrescentou. Na verdade, o que aconteceu? O Guilherme já meditava há 8 anos, a Beth que ensinou ele meditar. Quando ele veio, ele era menininho. Menininho. Ele sempre me falava, papai, o quanto que a meditação trouxe de benefício para ele, né? E eu fui ver as evidências científicas, né, com relação à MT, e vi que as evidências científicas eram bastante consistentes.
E aí eu procurei a Beth, graças a Deus, em dezembro do ano passado, porque eu estava muito ansioso, um estresse muito grande, e foi quando comecei a meditar. E foi, coincidentemente, foi antes de começar a pandemia, né? E eu acho que eu não teria sobrevivido à pandemia se eu não tivesse meditando, porque foi um estresse muito grande, né? E a MT me ajudou a reduzir o estresse, a ansiedade, me deu mais estabilidade, os pensamentos negativos, capacidade. Imagine, doutor, você que visita pacientes em hospitais nesse período. Muito, Se colocando muito. risco, né? Então, aquela paz, calma, sensação de bem-estar, enfim. Hoje em dia, Beth, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é meditar. Eu escrevi ali, ó, que a melhor maneira de começar o dia é de olhos fechados, e é verdade mesmo, entendeu? Para ficar Eu com saio eles da bem cama, abertos depois. eu saio da cama direto ali para uma poltroninha que eu tenho ali, fico meditando, para depois. Eu acho que quando não medita, tem que meditar. Eu acho que poucos dias que eu deixei de meditar. Eu acho que me sinto mais equilibrado, com maior energia para o dia, né? Para o dia. E quando eu volto também do hospital e do consultório, né? Para diminuir o estresse da mente, acalmar minha mente, diminuir o estresse do dia, enfim. Eu acho muito prazeroso. Acalmar seu coração, diminuir a carga de trabalho do seu coração. Massagear o meu coração, né? Vou deixar seu coração em paz, né, doutor? Muito, muito, muito. Mas eu acho que foi um benefício muito grande e, graças a Deus, foi antes dessa pandemia o que me ajudou muito, entendeu? Me ajudou muito, muito demais mesmo. Eu agradeço muito a você, Beth. Ai, eu a você, Felipe, a sua família toda, a sua esposa. Ela veio aprender agora, né, já nesse finalzinho da pandemia, né? Ela Depois, é muito incrível. Sua família é muito bacana como você. depois que eu Muito comecei a obrigada. meditar, e depois foi a Rosane, minha esposa, o Hugo, meu outro filho, agora lá todo mundo medita, né? Eles são grandes incentivadores um do outro a meditar, eu sei disso, para a família meditar todos os dias, né? Bom, Meditação em conjunta, né, Beth? sim. Você colocou o seu endereço, o seu arroba, onde procurar você, se quiser. Não, eu ia colocar, mas acabei não colocando, não, Beth. Mas depois você pode passar, eu passo para você e a gente. Você pode colocar aí. Fala agora, que as pessoas podem anotar. Fala, doutor, qual é o seu arroba, qual é o seu e-mail, seu contato, por onde você prefere ser contatado? FJ N Pitela, com 2 T e 2 L's. M ou N? M de mamãe. Mamãe, tá. JFM Pitela, com 2 L's e 2 T's, com os dois T's e 2 L's. 2 T's, então é FJM Pitela, com 2 T e 2 L's, @gmail.com. Entendeu? E o telefone do consultório é 2265-7303. Pode repetir? O telefone do consultório é 2265-7303. Fica no Flamengo, na rua Almirante Tamandaré, 66, sala 836. Tá ótimo, doutor. Tá bom? Qualquer coisa eu te passo, quem quiser, a gente está lá. Tá bom? Eu acho que foi muito proveitoso, né, Beth? Foi sim. A gente tem um desejo sincero, né, de ajudar as pessoas que desenvolveram alguns problemas, não só cardiovascular, ou problemas de ansiedade, que afetou o coração, tanta coisa, né? Taquicardia, arritmia, essa extrasístole. Já veio um rapaz aí procurando a meditação por causa disso. E a gente Beth, passa o último slide aí para você ver. Ó. Tem mais um? Eu não sabia, desculpa. Sempre de mão dada. Adorei. Isso Gostou? mesmo. Gostou sempre de mão dada.
funcionando bem junto com o cérebro, né? Não é só o desenvolvimento racional, intelectual, é também a expansão do coração, do amor, da bondade, da Isso. compaixão, da tolerância. Só coisa boa, né, doutor? Só coisa boa. Você e sua família são pessoas muito generosas, Obrigado. muito boas. Obrigado Muito... a todo mundo que tá assistindo, entendeu? E, enfim, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Agradeço muito o convite teu, Beth. Enfim, foi muito agradável estar aqui durante esse tempo aqui, falando alguma coisa, tentando transmitir alguma coisa. Tá que bom que você voltou. Tinha caído a conexão, né? Que bom. Tinha caído, eu reiniciei. Ô, Beth, eu reiniciei o computador. Aí deu certo, entendeu? Vamos agradecer ao Tiago, que nos ajudou enormemente, a Tiago, a todos grande Tiago, que empenharam para solucionar, né, esse contratempo aqui que a gente teve. Poxa. Até que deu certo no final. Foi legal. Pena que a gente não conseguiu fazer lá, né? Por causa da questão deu tudo certo. De configuração lá do canal. Mas tudo bem, foi ótimo, foi legal. Eu gostei. Foi muito bom. Obrigada, Felipe. Nada, um abraço para todo mundo, pessoal. Obrigado. Vou sair, tá bom, Beth? Tá obrigado. bom, tchau. Bem. Gente, obrigada. Flavinha? Melhor você comentários. Tem comentários? Então vamos ver. Uma coisa no final aqui. Mas aí o doutor já saiu também. Não, mas aí a gente anota e passa para ele. Senão... Ele já deu o e-mail dele, a pessoa também pode... Aqui, ó. Meu final, adorei. Ó. Peraí, daqui para cá, ó. Ulisses, que bom. Você já viu algum relato? Fibromialgia imeditante. Bom, essas desordens que acontecem do sistema nervoso, a gente já falou um pouco a respeito, né, de como a gente pode reordenar o sistema desordenado, né? Então, cérebro e os outros sistemas, nervoso, endócrino, cardiovascular, todos os outros sistemas do nosso corpo, eles podem funcionar de forma mais equilibrada com essa experiência que a gente acabou de falar, da transcendência, do estado do repouso em alerta, que a gente experimenta com a meditação transcendental. Deixa a mente descansar, o intelecto descansar, e a gente escorregar com a técnica dentro de nós mesmos, para integrar toda a fisiologia, todas as partes do cérebro, e ele poder coordenar e equilibrar melhor a fisiologia. Tá bom? De bom para você. Te agradecer aqui também as pessoas no final. Né? Já agradecemos. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, muito bom, André Canela aqui, ó. Sônia Costa, gratidão. Aqui, foi ótimo, meus parabéns. Tudo de bom aqui, Beth corrigindo o e-mail. Aqui, excelente live didática. Tá bom, vou fechar a live. Tá? Obrigada, que bom que vocês gostaram. Encerrar aqui, gente.